Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que farias estremecer, me faria chorar ou rir, me cairia prostrado aos teus pés e não poderia estar ante ti, te escutando falar, sem chorar como criança, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que farias estremecer, me faria chorar ou rir, me cairia prostrada aos teus pés e não poderia estar ante ti, te escutando falar, sem chorar como criança, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais, e não poderia estar ante ti, te escutando falar, sem chorar como criança, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus.
bondade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Paz do Senhor, meus queridos amados, nessa manhã nós queremos juntos com vocês meditarmos por alguns instantes, por breves instantes, na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é maravilhosa. E em meio à pandemia, neste domingo pela manhã, nós nos encontramos e as notícias não têm sido muito boas. Na realidade, eu vejo que muitos estão um pouco preocupados ou cada vez mais preocupados. Por exemplo, nessa semana você já ouviu falar de ciclone bomba? Eu nunca tinha ouvido falar de ciclone bomba, mas o pessoal tem se assustado, tem ficado preocupado, é gafanhoto, é pandemia. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você é confiar na palavra do Senhor. E o salmista, já no Salmo 37, ele deu algumas recomendações que eu acredito que é de suma importância. Ele fala o seguinte: entrega, confia e Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele fará o restante. Na realidade, são palavras importantes, mas difíceis de colocar em prática. Mas com a graça de Deus nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda para que eu possa vencer este momento em que estamos passando
e o Senhor fará o que é necessário. Essa entrega, essa confiança é muito importante para as nossas vidas. E se eu disser para você que há em torno de 40 anos atrás, eu nem sabia o que era ciclone bomba, mas eu vivenciei na minha vida, lá onde eu morava com os meus pais, eu tinha em torno de 9 anos e deu um vento muito forte, destelhou a casa. Destelhou a casa, eu e a minha irmã ficamos embaixo da mesa, naquele vento muito forte. Eu acredito que de repente poderia ser o ciclone bomba, mas é isso que eu quero dizer para você, que o Senhor guarda as nossas vidas, o Senhor está conosco, e mesmo vindo da ciclone bomba, vindo um monte de coisa nas nossas vidas, nesse período que estamos vivendo, mas nós temos que confiar no Senhor, porque assim diz a palavra. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estudar a palavra, e eu quero falar nesta manhã sobre a vida de um homem que nós poderíamos dizer o seguinte: é o fariseu que virou discípulo. É, exatamente. Não sei se você já ouviu falar desse fariseu que virou discípulo. E eu acredito que você já deve ter ouvido falar muitas vezes dessa história que é relatada na palavra de Deus. Mas, de repente, de um outro enfoque que nós queremos dar nesta manhã, e fala o seguinte: vamos fazer leitura da palavra de Deus que nós encontramos lá no livro de João, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, se você quiser acompanhar comigo. E fala justamente sobre Nicodemos, um fariseu. Olha só a história de Nicodemos. E diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E então, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Mas eu quero te dizer que neste mês nós vamos perseguir, junto com a escola dominical, é o tema deste mês que nos relata o seguinte título: Jesus, o Deus desconfortável. Jesus, o Deus desconfortável. Na realidade, esse relato que nós ouvimos da palavra do Senhor, eu acredito que ele fala conosco, ele mexe conosco. Eu não sei, quando você ouve essas palavras, você fica confortável ou desconfortável? Na realidade, em tempo em que nós vivemos, nós queremos conforto. Nós queremos sossego, nós queremos ficar no nosso canto, mas aonde algumas coisas ficam desconfortáveis, nós na realidade não gostamos. Não gostamos. Nós queremos ficar confortáveis. Nós tem uma expressão que você já deve ter ouvido falar, é a zona de conforto.
A zona de conforto. Essa zona de conforto, ela nos dá tranquilidade. Nós ficamos ali, né, as coisas conhecidas, mas, porém, chega um ponto da nossa vida em que Deus quer falar conosco de uma maneira diferente. Deus quer mexer conosco. Deus quer que nós, de repente, saiamos desta zona de acomodação em que muitas vezes nós estamos vivendo. E eu acredito que tudo que estamos vivendo no dia de hoje é um alerta. Toda essa pandemia, tudo que está acontecendo no mundo, na história da humanidade, é um alerta para as nossas vidas. É algo que Deus tem feito para nos chamar a atenção, no mínimo chamar a nossa atenção. E o que está acontecendo na história, onde que nós lemos a história deste fariseu chamado Nicodemos, que é relatado na palavra de Deus. Olha só, se nós formos ler um pouquinho antes do que está acontecendo com essa visita de Nicodemos, que ele foi visitar Jesus à noite, porque ele era uma pessoa diz a palavra que ele era um mestre, que ele era autoridade. Ele conhecia, ele era um fariseu chamado, ele era um dos principais dos judeus. E ele diz a palavra que ele foi à noite se encontrar com Jesus. E a palavra não dá detalhes, eu fico imaginando assim, como é que foi essa cena, como é que foi esse momento? Será que eles sentaram numa mesa, tomar um cafezinho? Eu não sei, mas a imaginação pode ir longe deste momento, desse encontro com Jesus, com Nicodemos. Mas o relato da palavra de Deus com relação aos fariseus é um tanto dura. Vamos botar assim, é um tanto dura. E eu acredito, eu fico pensando assim, qual o motivo desse fariseu ter encontrado com Jesus à noite, de repente, sem ninguém estar muito próximo, sem ninguém ver o que está acontecendo? Por quê? Nos relatos da palavra de Deus, desde João Batista, já tinha dado problema com os fariseus. Olha só, isso. João Batista, lá quando ele começou a pregar sobre o arrependimento, João Batista já teve algumas situações em que não foram muito favoráveis aos fariseus. Isto, nós vamos localizar para nós falarmos direitinho do que aconteceu. Olha só, quando João, diz a palavra lá no livro de Mateus, no capítulo 3, para nós entendermos, até nós chegarmos nesse encontro deste fariseu, porque ele representava um partido, era o partido dos fariseus, que na época tinha o partido dos saduceus, dos fariseus. E diz a palavra lá em Mateus 3, diz assim, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, olha como João se refere aos fariseus, raça de víboras, quem deu a entender que vocês foram fugir da ira que está por vir? Ele diz, produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que essas pedras surjam filhos de Abraão. Olha só, João Batista chama os fariseus de raça de víboras. Meu Deus do céu, não é fácil. Mas por que acontecia isso? Porque os fariseus eram caracterizados, eles pegavam a lei e eles cumpriam ao pé da letra. Eles não tinha desconto para eles. Não tinha, era o que dizia a lei e eles metiam-lhe pau mesmo. Se não cumpriu a lei, eles protestavam, eles reclamavam, eles iam em cima da pessoa que não fazia, eles não aceitavam nada diferente do que isso. Assim eram os fariseus. E eu penso nos dias em que hoje,
Você sabe que cada semana tem um decreto do governo do estado, da prefeitura. Olha, esse decreto é o número de limitado. Olha, você tem que usar máscara. Você pode entrar neste lugar. Você não pode sair em determinada hora. Olha, agora, nessa semana, olha, você não pode, se não é trabalho essencial... Olha só. Você não pode usar o Vale Transporte em Porto Alegre em determinados horários. Olha, o estacionamento da área azul está fechado agora. Decreto. São situações que a lei vai... E tem muita gente que está cobrando os decretos. E engraçado, esses dias me relataram uma situação. A pessoa foi reclamar para, olha, você não está usando a máscara. Está errado. E infelizmente essa pessoa que estava dizendo para mim, estava cobrando que não foi usada a máscara, ela não estava usando a máscara. Olha só. Estava cobrando uma coisa, mas ela não estava fazendo. E João Batista, com os fariseus, estava dizendo, olha, vocês são raça de víboras. A teoria é muito bonita. Mas vamos um pouquinho mais além, vamos um pouquinho mais adiante, que não ficou só em João Batista, que teve vamos botar assim, um confronto com os fariseus. Vamos ver o que Jesus falou lá no livro de Mateus, no capítulo 23. O título diz assim, Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus, eu quero te dizer o seguinte, Jesus não tinha, de repente, passar um paninho, olha, esse aqui, não. Ele é verdade, a realidade da vida. Não adianta te querer, sabe, te fazer de coitadinho, não. O que é verdade, é verdade. Olha só o que diz lá no capítulo 23 de Mateus. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, juntou o pessoal e começou a falar. E no versículo 13 ele diz assim, ele começa, olha o termo que Jesus diz. Ai! Ele começa dizendo, ai de vocês. Pô, só esse ai aqui já me assusta. Quando Jesus diz, ai de vocês, escribas e fariseus, e ele continua, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Esse é o primeiro ai. Mas Jesus continua dizendo, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Olha só a palavra de Jesus. E ele continua, tem outros ais. Ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estão por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. E a gente poderia parar por aí. Mas será que Jesus não foi um tanto duro demais com os fariseus? E ele continua. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes ao sepulcro, pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim, vocês parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus está colocando a realidade da vida desses fariseus. E ele continua dizendo, e ele não fala, agora ele deu uma abrandada, né? Ele não vai lá no versículo 33, ele não começa dizendo, ai de vocês, fariseus. Não, mas ele diz o seguinte, vai abrandar um pouquinho. Ele diz, serpentes, raça de víboras,
Como esperam escapar da condenação do inferno? Meus amados, Jesus foi duro com os fariseus. Mas tem momentos da nossa vida que é necessário a gente abrir os olhos. Ele está dizendo, olha, vocês estão cegos. Vocês estão cumprindo a lei. Vocês estão indo pelo caminho errado. Ou pior, vocês dizem uma coisa e fazem outras. E nesta noite, quando Jesus encontra este fariseu, que era um dos representantes do partido dos fariseus, olha só a oportunidade que Deus dá na vida deste homem, quando ele diz que nesse encontro, quando ele se encontra com Jesus, começa algo maravilhoso na vida dele. Olha só, porque Jesus, que eu acredito que é o mais importante de tudo isso, Jesus conhecia o pensamento. Jesus conhecia o pensamento. Não adianta querer vir falar com Jesus contando historinha. Não. Nicodemos queria contar uma historinha. Ele chegou e disse para Jesus, olha, Rabi, sabemos que o Senhor é Senhor, é mestre, sabe, contando historinha. E Jesus deu no meio dele. Jesus diz, olha, não vamos perder tempo com coisinha, cara, vamos para a coisa que é importante. Ele diz, olha, em verdade eu lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não estava entendendo. Quantos de nós não estamos entendendo? Nicodemos ouviu falar de Jesus e ele foi lá conversar com ele. E eu queria te dizer, se você não está entendendo, tire um tempo para falar com Jesus. Nicodemos foi à noite lá com Jesus, olha, só eles dois lá, escondidinho. Faça o seguinte, vá para o teu quarto à noite, só você e Jesus, e coloque para ele, ó Jesus, eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo. Sabe, a minha vida minha vida muitas vezes parece esse túmulo, essa sepultura, que por fora eu estou aparentemente bem, mas por dentro eu não estou legal. Sabe que Jesus fala ali que o vento, nós precisamos desse vento do Espírito, e este vento, eu quero te dizer que não é um ciclone bomba que destrói. Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele vem e ele constrói uma nova vida em nós. O nascer de novo é isso, a construção de uma nova vida, que o vento sopra, mas Jesus tem o controle, porque ele diz lá na palavra de Deus, quem comanda o vento e o mar? Só ele na tempestade, ele tem o controle. E Paulo, lá no livro de Gálatas diz, olha, sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eis que estou à porta e bato. Você já nasceu de novo? Entrega, confia, Ele vai cuidar. O nascimento de novo, esse nascimento é fundamental para as nossas vidas. O fariseu que virou discípulo. O fariseu que virou discípulo. Aquele fariseu que foi à noite se encontrar com Jesus, que de repente ele estava com vergonha, não sei. Ele tinha uma posição. Mas lá, no sepultamento de Jesus, aparece esse fariseu de novo. E olha só o que diz lá no livro de João, capítulo 19. Depois disso, depois de Jesus ter morrido, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. E então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi
levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. E tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram num lençol com os óleos aromáticos, como é de costume. Ali aparece Nicodemos de novo. Nicodemos, o fariseu que nasceu de novo. O fariseu que virou discípulo. O fariseu que conheceu ao Senhor Jesus e teve a sua vida transformada pelo seu amor. Que Deus nos abençoe e saiba disso. É necessário nascer de novo. Busque o Espírito Santo de Deus e Deus vai te abençoar em nome de Jesus.